Você se lembra da Daewoo Motors? A empresa coreana que conquistou o mundo para depois desaparecer num piscar de olhos. Uma marca que com certeza você vai lembrar com bastante nostalgia. Mas, como isso aconteceu? Era o ano de 1936 na Coreia do Sul, em plena época colonial japonesa. Japonês. Nasce um menino chamado Kim Woo-chun, um garoto curioso que, embora tenha crescido em meio a conflitos bélicos, sempre sonhou grande. Embora ele entregasse jornais na adolescência para ajudar financeiramente a sua família, Kim não era exatamente uma pessoa comum. Seu pai, um prestigiado professor universitário, lhe deu acesso a uma educação privilegiada, algo extremamente raro em uma Coreia dividida e empobrecida pela guerra. Após se formar em economia na prestigiada Universidade Yonsei, Kim Woo-chun rapidamente se mergulhou no mundo dos negócios, trabalhando em uma empresa têxtil. Lá ele aprendeu tudo o que pôde sobre comércio internacional, estratégias de negócios, acima de tudo, como crescer rapidamente. Sua ambição era imparável e, no auge da década de 60, enquanto a Coreia do Sul tentava desesperadamente sair da pobreza, Kim já sonhava com um império global. Foi então que, em 1967, com apenas 5 funcionários e menos de $10 mil da época, Kim funda a Daewoo Industrial, cujo nome em coreano significa literalmente o grande universo. E assim, de um modesto escritório em Seul, a empresa começou fabricando têxteis para exportação. Em apenas 5 anos, a Daewoo já tinha contratos com Hong Kong, Singapura e Austrália, iniciando sua expansão internacional a um ritmo impressionante. Mas o verdadeiro segredo do crescimento acelerado da Daewoo veio diretamente da criação da Daewoo, diretamente do apoio do governo sul-coreano. Durante esses anos, o país estava obcecado em se tornar uma potência econômica mundial. Para isso, ele criou um modelo conhecido como chaebols, grandes conglomerados familiares que recebiam crédito barato, isenções fiscais, acima de tudo, proteção estatal em troca de impulsionar a economia do país. A Daewoo aproveitou ao máximo essas vantagens e, em menos de uma década, se diversificou rapidamente. Passou dos têxteis para a construção naval, eletrônica, armamentos e, finalmente, para o setor automotivo. Aqui vem a parte interessante. Kim Gi-young tinha uma tática muito particular. Ele comprava empresas em dificuldades, reestruturava elas e as tornava bem-sucedidas. Com esse método, em 1982 ele adquiriu a Saya Motors, uma montadora em crise que logo renomeou como Daewoo Motors. A partir daqui, a Daewoo começou a lançar veículos econômicos, mas muito chamativos, especialmente para mercados emergentes. Em pouco tempo chegaram modelos como o Daewoo Racer, o Sparrow e, acima de tudo, o mítico Tico, um pequeno veículo que em países como Colômbia, Chile, Polônia ou Peru se tornou um fenômeno cultural. Esse pequeno automóvel representou mobilidade e progresso econômico para milhares de famílias que, pela primeira vez, podiam ter seu próprio carro. Quem não se lembra com carinho do seu filho, menino, esse pequeno gigante que parecia conquistar as ruas? A década de 90 começou com a empresa em seu melhor momento. Naquela época, a Daewoo Motors já era o segundo maior conglomerado da Coreia do Sul, superando em vendas globais gigantes como Renault e Nissan. Mas justo quando parecia imparável, a história daria uma virada inesperada. O que poderia dar errado para essa poderosa empresa coreana em pleno auge? Que decisões fatais Kim Woo-chun tomou para colocar em risco tudo o que ele havia construído? A Daewoo Motors crescia sobre bases muito frágeis. A empresa estava se expandindo principalmente graças ao endividamento. Pedia enormes empréstimos bancários com condições preferenciais que o governo sul-coreano havia concedido durante décadas aos famosos conglomerados familiares, os chaebols. Enquanto a economia se manteve estável, ninguém questionava essa estratégia. Era um modelo que até então tinha funcionado bem na Coreia, permitindo um crescimento acelerado sem precedentes. Mas, como diz a sabedoria popular, nenhuma árvore cresce até o céu. E em 1997 chegou a tempestade perfeita para derrubar todo esse castelo de cartas. Nesse ano, o Sudeste Asiático enfrentou uma severa crise financeira que começou na Tailândia, mas se espalhou rapidamente por toda a região. Países como Indonésia, Malásia, Filipinas e especialmente a Coreia do Sul viram suas moedas perderem valor drasticamente em poucos dias. O won, a moeda sul-coreana, perdeu mais da metade do seu valor em questão de semanas, o que foi catastrófico para empresas como a Daewoo, que tinham grandes dívidas em dólares. Imagina por um momento que você tem uma hipoteca gigante em dólares, mas da noite para o dia, seu salário e suas economias em reais perdem a metade do seu valor. Pois exatamente isso aconteceu com a Daewoo, mas multiplicado por bilhões. A dívida do conglomerado se tornou praticamente impagável em questão de dias. Mas o mais surpreendente nesse ponto não foi apenas a crise, mas a reação de Kim Woo-chun. Enquanto outras empresas coreanas como Hyundai e Samsung começaram imediatamente a cortar custos, vender ativos e se reorganizar para sobreviver, Kim decidiu apostar no oposto, se expandir ainda mais. Em vez de diminuir gastos, ele adquiriu mais empresas em crise, convencido de que a crise seria passageira e que a Daewoo sairia fortalecida. Essa estratégia arriscada foi vista inicialmente como corajosa, mas logo ficou claro que era um suicídio financeiro. Os bancos, alarmados com a situação, cortaram o fluxo de dinheiro e exigiram um pagamento imediato das dívidas. Kim Go-eun tentou se desesperadamente negociar com o governo sul-coreano para obter apoio financeiro, algo que anteriormente ele havia conseguido muitas vezes. No entanto, a Coreia do Sul já não tinha o controle absoluto. Agora o FMI, que havia intervenido para resgatar a economia do país, exigia reformas rigorosas e proibiu qualquer novo resgate aos grandes conglomerados.
E aqui aconteceu o impensável. Em agosto de 1999, o governo sul-coreano ordenou formalmente o desmantelamento da Daewoo, a segunda maior empresa do país. Naquele momento, a dívida do conglomerado chegava a mais de 50 bilhões de dólares, algo completamente insustentável. Foi um colapso espetacular que abalou não só a Coreia, mas o mundo todo, toda a Ásia. A queda da Daewoo Motors não significou apenas a perda de empregos para milhares de famílias ao redor do mundo, mas também um duro golpe emocional para os consumidores que confiavam na marca. Em países como Colômbia, Chile, Peru e Polônia, famílias inteiras viam um pequeno Tico como um símbolo da sua primeira oportunidade real de ter um veículo próprio. Agora, tudo isso estava em risco. Enquanto isso, Kim Woo-jung, o homem que havia criado esse império do nada, não teve outra opção a não ser fugir do país, deixando para trás uma enorme incerteza sobre o futuro do conglomerado. Mas o drama estava apenas começando. E assim, com uma dívida insustentável e um império industrial que começava a se desintegrar, a Daewoo Motors entrava em um túnel escuro do qual nunca mais sairia. Mas, o que aconteceu depois? Em 1999, a situação da Daewoo Motors era desesperadora. O império industrial, construído ao longo de décadas por Kim, parecia um gigante com pés de barro, pois por trás do brilho de seus carros econômicos e fábricas modernas se escondiam enormes fraudes financeiras. Após a crise asiática de 1997, quando a economia sul-coreana colapsou e o FMI entrou no país, surgiu uma verdade incômoda. A Daewoo havia maquiado suas contas durante anos para esconder uma dívida insustentável. À medida que os investigadores cavavam mais fundo, iam descobrindo um labirinto de empréstimos encadeados. A Daewoo pegava dinheiro emprestado de um banco para pagar dívidas anteriores com outro, e assim por diante. Era como tentar tapar um buraco cavando outro ainda mais profundo. Quando finalmente tudo veio à tona, a dívida superava os 50 bilhões de dólares, tornando-se um dos maiores escândalos financeiros da história da Coreia do Sul. Kim Go-eun, incapaz de aceitar a derrota, tentou desesperadamente salvar sua empresa, pedindo mais empréstimos e oferecendo bônus a taxas altíssimas. Ele chegou a oferecer bônus com taxas de 30% ao ano, uma cifra desesperada que, longe de esperar confiança, aumentou a desconfiança entre os investidores. Finalmente, quando os bancos fecharam completamente a torneira do dinheiro, a Daewoo afundou definitivamente em 1999. O que se seguiu foi dramático. Fábricas fechadas, milhares de funcionários nas ruas e uma geração inteira assistindo ao sonho da mobilidade acessível ruir diante de seus olhos. Os países emergentes, que sonhavam em ter seus próprios carros, agora viam seu símbolo de progresso desaparecer. A Daewoo deixou de ser uma promessa para se tornar uma lembrança amarga. Kim Gi-jung, enquanto isso, não conseguiu suportar a pressão e fugiu do país. Durante vários anos, ele ficou na França e no Vietnã, longe dos holofotes, enquanto na Coreia, seu nome se associava cada vez mais à corrupção e ao descontrole financeiro. Foi um golpe difícil para o orgulho nacional sul-coreano, que via como um de seus heróis econômicos se tornava rapidamente um vilão midiático. Mas o pior ainda estava por vir. Em 2005, Kim surpreendeu o mundo ao voltar voluntariamente para a Coreia do Sul, sabendo que seria preso imediatamente ao aterrissar. O que o motivou a voltar depois de anos? Na Sondra, quando Kim Woo-jung pisou em solo sul-coreano, foi preso imediatamente no aeroporto de Seul diante de centenas de câmeras. A imagem do outrora poderoso empresário, detido e algemado, se tornou um símbolo nacional. Representava o fim definitivo de uma era de excessos corporativos. Kim foi condenado a 10 anos de prisão. Mas aqui acontece algo surpreendente. Em 2007, depois de apenas 18 meses atrás das grades, ele recebeu um indulto presidencial. Mais uma vez, a polêmica se acendeu na Coreia do Sul. Muitos interpretaram isso como um tratamento preferencial para um homem que, apesar de seus erros, havia contribuído enormemente para a prosperidade do país. Outros o classificaram como uma injustiça descarada. E um exemplo de impunidade. Mas, embora a Daewoo Motors tenha deixado de existir oficialmente, a história não terminou aí. Quando a Daewoo Motors colapsou oficialmente em 1999, suas fábricas e ativos foram colocados à venda rapidamente. Era como ver um avião sendo desmontado em pleno voo. Cada peça do conglomerado era vendida separadamente para o melhor lance. A General Motors, aproveitando a oportunidade, comprou a divisão automotiva em 2002, transformando-a no que hoje conhecemos como GM, Coreia. Você se lembra do querido Daewoo Tico? Esse pequeno carro famoso em países como Colômbia, Chile ou Peru. Deixou de ser fabricado em 2001, mas sua essência continuou em modelos posteriores como o Chevrolet Spark e o Haval, ambos produzidos pela General Motors, nas antigas fábricas da Daewoo. É curioso como, embora a Daewoo tenha desaparecido, seu espírito ainda vive nesses veículos que ainda percorrem as ruas, levando famílias, histórias e lembranças a bordo.